Oi, galerinha de Sarrião, tudo bem com vocês? Eu sou a Eduarda, esse daqui é a Koga. Hoje nós vamos dar uma aulinha para vocês. Vamos falar sobre a segunda geração modernista, ou melhor, segunda fase do modernismo no Brasil. Vamos falar também sobre um dos principais autores, que é o José Lins do Rego. Escolhemos o livro Riacho Doce, que foi publicado em 1939. Então tá, eu vou começar falando sobre a geração modernista. A segunda geração modernista, segunda fase do modernismo, ela representa o segundo momento do movimento modernista no Brasil, que se estende de 1930 a 1945, chamada também de geração 30. Essa fase foi marcada pela consolidação das ideias modernistas, apresentados na semana de 1922. Lembrando que esse evento marcou o início do modernismo, rompendo com a arte tradicional. A publicação Alguma Poesia, em 1930, de Carlos Drummond de Andrade, marcou o início da intensa produção literária poética desse período. Na prosa, temos a publicação do romance regionalista A Bagaceira, de 1928, do escritor José Américo de Alemanha. Agora eu vou falar um pouco do contexto histórico daquela época. Na segunda fase do modernismo no Brasil, surgiu um contexto conturbado. Após a crise de 1929 em Nova York, que foi a depressão econômica, muitos países estavam mergulhados numa crise econômica, social e política. Isso fez surgir diversos governos totalitários e ditatoriais na Europa, os quais levariam ao início da Segunda Guerra Mundial, que era 1939 a 1945. Além do aumento do desemprego, a falência de fábricas, a fome e miséria no Brasil, a Revolução de 30 representou um golpe de Estado. O presidente da República, Washington Luiz, foi deposto, impedindo assim a posse do presidente eleito Getúlio Prestes. Foi o início da Era Vargas e o fim das oligarquias de Minas Gerais e São Paulo. Denominado de política do café com leite, com a chegada de Getúlio ao poder, a ditadura no país também se aproximava com o Estado Novo, que foi em 1937 e 1945. Vamos falar agora sobre os principais autores e suas obras. Começando com José Américo de Almeida, nasceu em 1887, faleceu em 1980. Ele é um autor do romance regionalista A Bagaceira, que publicou em 1928. Ele marcou a inicial da prosa de 30 e na obra ele relata sobre o tema da seca e da vida de retirantes. Também o Graciliano Ramos, 1892, ele nasceu, morreu em 1953. Ele se destacou na prosa regionalista com o seu romance Vidas Secas, de 1938. Nessa obra, ele aborda diversos aspectos do sertanejo e problemas como a seca do Nordeste, a fome e a miséria dos restaurantes. Também o Jorge Amado, que nasceu em 1912, faleceu em 2001. Ele foi importante no desenvolvimento da prosa regionalista e urbana, com seus romances, que foi O País do Carnaval, de 1931. Nessa obra ele relata a vida de um intelectual brasileiro e suas considerações sobre o carnaval. E o tema da mestiça. Também o Cacau, de 1933, ambientados na fazenda mestiça. Também o Cacau, de 1933, ambientados na fazenda de cacau no sul da Bahia. Nessa obra relata sobre exploração dos trabalhadores. E por último, Capitões de Areia, de 1937, que foi um romance urbano e que retrata a vida de meninos abandonados em Salvador. Tem também dois autores, que é o José Lins do Rego, que nasceu em 1901 e morreu em 1957. Publica em 1932 seu romance Menino de Engenho,
Ambientada nos engenhos nordestinos, aborda a temática do ciclo de açúcar no Brasil e tem Rachel de Queiroz, que nasceu em 1910 e morreu em 2003. Publica em 1930 seu romance intitulado O 15, em que aborda sobre uma das maiores secas que assolou o Nordeste em 1915. Agora nós vamos falar um pouco do autor, José Lins do Rego, e depois vamos falar sobre a obra dele, que nós escolhemos o livro Riacho Doce. Começando com o autor José Lins do Rego, ele nasceu em 3 de junho de 1901, ele faleceu com 56 anos no dia 12 de setembro de 1957. Ele foi um escritor brasileiro, e com O Menino de Engenho, que foi um romance do ciclo da cana-de-açúcar, lhe deu o prêmio Graça Aranha. E sobre a obra que vamos falar hoje, que é o Riacho Doce, ele foi transformado em minissérie para a televisão. Integrou o movimento regionalista do Nordeste. É patrono da Academia Paraibana de Letras. Foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras para a cadeira 25. É filho de tradicional família de olarquica do Nordeste açucareiro. Ele passou a infância no engenho do avô materno. Que nisso ele iniciou seus estudos no município de Itabuna desde 1919. Já colaborava em vários periódicos. Em 1920, ele ingressou na Faculdade de Direito de Recife. Em 1923, ele conheceu Gilberto Freire, que exerceu uma grande influência na sua vida literária. No ano de 1924, ele casou com Filomena Massa, e no ano de 1925, ele já formado, ele mudou para Minas Gerais, onde ele exerceu o cargo promotor público. Também em 1926, ele desistiu de fazer a carreira do magistrado e mudou para a cidade de Maceió, onde lá ele trabalhou como fiscal de bancos. E no ano de 1932, ele publicou, que foi a sua primeira obra, Menino do Engenho. O seu primeiro romance, ele deu o prêmio da Fundação Graça Aranha, onde manteve a intensa atividade literária. Publicou um livro por ano. Em 1935, foi para o Rio de Janeiro. Em 1937, ele publicou Pureza, o primeiro romance que foge à temática do ciclo da cana-de-açúcar, seguindo-se de Pedra Bonita e Riacho Doce. Com Fogo Morto, em 1943, retorna à temática nordestina. Em 1955, foi eleito para a Academia Brasileira de Artes. Quando ele se mudou para Recife, ele se aproximou de intelectuais modernistas, como Gilberto Freire e José Américo de Almeida. Poucos anos depois, em Maceió, conviveu com Graciliano Ramos, Jorge de Lima e Rachel de Queiroz. Em 1935, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde participou ativamente da literária. Além de romances, o autor também produziu crônicas, ensaios e literatura infantil. A gente vai falar agora sobre as obras do José Lins do Rego. De acordo com o próprio autor, a sua obra de ficção, que se agrupa em Ciclo de Cana-de-Açúcar, Menino de Engenho, que foi em 1932, O Doidinho, de 1933, Bang, 1934, Usina, 1936 e Fogo Morto, 1943. Também tem o Ciclo do Cangaço, Miticismo e Seca, com Pedra Bonita, em 1938, e Cangaceiros, em 1953. E obras independentes vinculadas aos dois ciclos, que foi com Moleque Ricardo, em 1934, Pureza, em 1937, Riacho Doce, em 1939. E desvinculadas desses dois ciclos com Água Mãe, 1941, e Euridice, 1947. A gente corta, vai? Agora e por último, vamos falar sobre a obra Riacho Doce. Ela foi publicada em 1939. Essa obra ela foi marcada como um apogeu no conjunto da produção literária de José Lins do Rego.
Essa obra também trata a oitava e consecutiva obra ficcional do autor, após o cumprimento de uma ininterrupta sequência de publicação. Ou seja, ele publicava um romance por ano. Começando com Menino do Engenho, em 1932. Foi feita a arrancada de fôlego. Já um senhor de uma volumosa obra, José Lins, ele tornaria a sua ficção mais espaçada com o passar do tempo, aguardando a maturação necessária para ressurgir, de modo fulgurante como em Fogo Morto, que foi de 1943. Tal como havia feito nos dois romances anteriores, que foi Pureza, em 1937, e Pedra Bonita, em 1938, Riacho Doce é também uma busca por alternativas à paisagem da região natal. A zona da Mata Canavieira, a que o autor ficara associado com a consumação do seu ciclo da cana-de-açúcar. Ele sempre foi sensível à crítica. O escritor era capaz de introduzir mais diálogos no romance, desde que um especialista observasse a sua necessidade na obra anterior. Como de fato ocorreu com Álvaro Lins, em sua coluna literária no Correio da Manhã. José Lins leva às últimas consequências a determinação em propor novos ambientes para seus enredos. No fundo, era como se ele quisesse testar aos críticos a autonomia da sua imaginação, capaz de extrapolar as fronteiras geográficas e imaginárias da infância. Dessa feita, a ousadia o leva a paragens inusitadas. Na primeira parte do romance, o pano de fundo da narrativa se transplanta para um burgo provinciano da longínqua Suécia, país que o autor conheceria somente nos anos de 1950. Contrariando a visão geral segundo a qual apenas escreviam parado na memória e na experiência, se as gélidas e protestantes terras da Escandinávia são o cenário com que principia o romance, nas lonjuras onde ressoam as notas musicais de Beethoven, Chopin e Schumann, logo o autor nos reenvia à quentura ensolarada dos trópicos aos eflúgios da luxúria tropical. Com seus cantadores de coco, seus sambas, seus reiçados, suas cheganças, seus pastorios. Na segunda e principal parte, José Lins ele situa o desenrolar da trama na praia de uma até então pacata cidade do litoral de Alagoas. Homônima ao título do livro, está assim que o autor conhecerá na época da sua residência em Maceió entre os anos de 1920 e 1930. Riacho Doce é ainda algo mais do que um experimento extraordinário ou a culminância de uma etapa criativa na trajetória do escritor. Pode ser lido também como a condensação literária de temas que marcam o debate social brasileiro no correr da década de 1930 e que estariam por convulsionar o mundo no decênio seguinte. Destes temas é possível elencar uma par, raça e nacionalidade. O livro ele é lançado às vésperas da eclosão da Segunda Guerra Mundial, na imensa do que viria a ser um cancela. Em contrapartida, era o Brasil, à época, ao menos na superfície, inverter os polos da relação conceitual entre a raça e cultura, passando a valorizar o segundo em detrimento do primeiro. Esta invenção culminava com o famoso elogio da mestiçagem na história nacional, tal como fizeram de modo pioneiro um dos amigos mais íntimos de José Lins.
E ao longo da vida, o autor de Casa Grande e Cinzela, Gilberto Freire, de 1933, neste contexto, o que quer dizer do arrebatamento amoroso de uma heroína de uma origem nórdica. No frescor de seus 20 e poucos anos, na brancura de quem herdou as tranças louras da mãe, por uma caiçara cor de bronze, com seus olhos castanhos escuros, seus cabelos pretos, anelados, capaz de seduzi-las com suas doces cantigas de amor, com seu enleio praiano mestiço, em meio a uma ambiência quase mítica de costa atlântica do Brasil. E o que dizer da temática do petróleo, que se tornaria a pedra do toque do nascimento brasileiro, nos anos de 40 e 50, personificada no romance na figura de estrangeiros de cabelos loiros e olhos azuis, técnicos em engenharia enviados por uma agência alemã com o objetivo tão somente de extrair o jorro milagroso, aquele que seria um dos recursos naturais mais valiosos do mundo, na segunda metade do século XX. Deixemos em aberto essas perguntas, apenas a título de contextualização histórica, pois o romance em mãos nada mais permite do que lançá-las. Também, aliás, não há talvez autor que tenha declarado maior aversão em romances ditos encajados ou sociais, como o José Lins do Rego. Em época, ele lembra plena de encajamentos e de textos missionários. Por isso, apenas uma maneira muito sutil é possível perceber a introdução do tema racial, como, por exemplo, no Segredo sobre as origens judias da professora Esther, protagonista da primeira parte do romance, que emigra um tanto forçadamente para a Argentina. Assim, a moldura e o conteúdo ficcional do Riacho Doce oferecem muito mais do que um simples deslocamento no espaço em relação às obras precedentes, não tendo sentido rotulá-la sobre a inócula categoria de romance independente. Na presente obra, o aprofundamento dos conflitos e dos mistérios da alma humana, a liberdade e a servidão, a audácia e a covardia, o amor e o ódio, a loucura e a solidão. É empreendido com tal sucesso que poderíamos fazer eco à observação de Mário de Andrade, um dos grandes apreciadores do livro Riacho Doce. Não repete nenhuma das obras anteriores do autor, mas repete Lins do Rego, em tudo quanto faz o romancista que ele é. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e também espero ter ajudado vocês. Estudem através desse vídeo para a recuperação da professora Soninha, nossa querida. E é isso, galera. Terceiro colegial. Tchau, tchau. Tá acabando.